ao Protac Irisito que atingiu 90% de favorabilidade, portanto, concluiu a primeira fase da contra-ataque. Além disso, informa que gastou 1,5 bilhão de ouro de contra-ataque em Irizo e que 10% será devolvido, o que equivale a 150 milhões de ienes, transferidos para sua conta pessoal. Mas isso não termina aí, pois além disso, diz que a recompensa é que todos os atributos aumentarão mais um ponto, e atualmente todos os atributos do protagonista são de nível 4, mas isso não foi a única recompensa, já que, além disso, eles te dão a escolha de 3 habilidades adicionais dentro do limite de tempo, e cujas habilidades são nível de maestria em piano, nível de habilidade agitadora de flores, nível de habilidade cubo de ar. No entanto, Linji não escolhe nenhuma, e não é porque ele não quer, mas porque não estava prestando atenção ao assunto, e sua atenção está focada na garota. Depois disso, na cidade, eles relatam que o presidente Kameda morreu ontem em sua vila, e de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, a cena foi tão horrível que mesmo as descrições textuais teriam que ser codificadas, e muitos de seus guarda-costas também morreram. Inicialmente, determinou-se que eram assassinatos ninja, portanto, suspeita-se que seja obra de um grupo rival. Indo para o aeroporto, podemos ver como várias pessoas estavam organizando algumas coisas, e essas coisas eram do nosso prot que, neste momento, estava conversando com o homem que lhe emprestou o carro, que estava dizendo ao prot que, felizmente, Kameda está morto, e isso significa que ele também pode voltar para casa em segurança, agradecendo novamente por sua contribuição à China. O herói também expressa sua gratidão e agradece à embaixada por protegê-lo. Acima de tudo, pode ser considerado como um mal que está sendo punido. Dito isso, enquanto a garota e o prot estavam retornando, ele mesmo conta à garota que o assunto foi resolvido satisfatoriamente, mas foi uma pena que tenha sido uma visita ao pequeno país japonês. Bem, ela diz isso, pois não pôde ter um bom momento para se divertir, mergulhando em fontes termais ou algo do tipo. O que a garota, ao ouvir isso, diz a ele que só precisava voltar na próxima vez na forma de uma troca de artefatos culturais. No entanto, quando o protagonista parte, alguém ao longe estava observando, e essa pessoa é a senhorita Saitobi, que disse a si mesma que, depois de resolver alguns assuntos pessoais, irá para a China procurá-lo, porque parece que ela encontrou o objetivo de sua vida. Uma hora depois, o protagonista já havia chegado ao seu país, e enquanto a garota azul se dirigia às caixas de artefato, o protagonista percebe algo. Esse algo é o que o sistema havia lhe dito anteriormente, informando ao protagonista que a contagem regressiva para escolher uma das 3 habilidades é de 1 hora e 16 minutos. Lin Jin, nesse momento, balança a cabeça e diz que quase esqueceu de algo tão importante, pois naquele momento, estava focado em confortar Iris Sai, mas ficando sério, ele se pergunta o que diabos são as outras 2, mas decidindo, ele diz que ia escolher o piano que ele tinha encomendado, e lamentando o caso. É assim que estaremos encerrando este vídeo, mas se você gostou, deixe seu like. Como sempre digo, lembre-se muito bem de que a alma preguiçosa quer tudo, mas nada é suficiente. Assim então ele pega a habilidade de nível avançado em piano, fornecendo assim toda a informação de nível que o protagonista precisa. Diante disso, ele diz que é incrível, pois muitos conhecimentos de piano vieram à mente dele. Após adquirir todas essas informações, o protagonista é chamado por uma voz conhecida que vem de Lu Yai, informando-lhe que estava lá para buscá-lo. Surpreso com a chegada dela, ele comenta que não é surpresa, pois ela deveria ter perguntado antes sobre o horário de seu voo de volta para a China. Dizendo que ela é muito considerada, a garota não fala muito, apenas menciona que sentiu falta dele. Depois de dar um beijo na bochecha e dizer que primeiro o levará para jantar e depois verão a casa, um apartamento de 90 metros quadrados no valor de cerca de 10 bilhões de yuans, ele reclama do custo, afirmando que 1.500 milhões seriam suficientes. Ele a questiona sobre como é possível que apenas 1.500 milhões sejam suficientes, pois se ela lhe der algo, deve ser o mais caro. Enquanto pensa que a garota pode gastar muito dinheiro para comprar uma casa novamente, ele nota que a pontuação de favorabilidade de Lu Yai agora é de 95 e está curioso sobre o que acontecerá quando atingir 100%. Dizendo que precisam ir embora, Lu Yai menciona que o pedido que ele fez chegou. No entanto, Linin está esquecendo da pérola azul e, ao perguntar para onde vai, o protagonista nervoso responde que estava com um amigo, mas percebe que o amigo sumiu. E o Yuan comenta que se o amigo os pegou,
devem ser muito bons amigos, dá um beijo na bochecha dele e agradece por seu trabalho no Japão. Mais tarde, eles chegam ao local onde comprariam a casa. Ao ver o local, Lu e aí fica surpresa, pois é a área da Pinhajota, e o protagonista confirma que um amigo recomendou o lugar. O amigo disse que o dinheiro sempre quer comprar a vila mais cara e, por isso, convidou o protagonista, sugerindo a Vila Dragão como a mais adequada. Uma secretária se aproxima para dar as boas-vindas e pergunta como pode ajudar. O protagonista, sem rodeios, informa a garota que quer ver a Vila número 1, a Vila Dragão, o que faz a secretária pensar que eles são os streamers que estão lá para ver casas e gravar vídeos. Ela acha isso irritante e decide passar a tarefa para um colega. Baseado nisso, ela diz ao protagonista que vai organizar algo vendedor para ele e por agora ele pode olhar bem a introdução ao design da Dragon Villa. No entanto, enquanto a secretária estava saindo, Louis fica surpreso ao ver que a Dragon Villa número 1 custa 300 milhões. Então, Ku pergunta ao protagonista se talvez não seja muito caro, ao que ele responde dizendo que está em sua primeira casa e ele não quer ser descuidado, já que quer dar a ela o melhor. Palavras que aumentam a favorabilidade de Lu e Aya em mais 3%. Em seguida, ele diz a ela que o total é 98 por algo, o que o deixa animado, pois está quase atingindo 100%. Feliz com sua conquista, ele se diz muito bom, pois está ganhando dinheiro novamente e seu nível de favorabilidade aumentou. No entanto, essas duas pessoas acabam chegando ao lugar que tinham planejado comprar, a Dragon Villa número 1, se o protagonista também quiser comprá-la. O garotinho dourado se aproxima do protagonista e pergunta se ele também está vindo comprar uma vila. Antes que ele possa dizer mais alguma coisa, Lu e Agi se afasta. Ele se aproxima para dizer que deveriam olhar a varanda e a piscina, e embora seja caro, o garotinho é realmente bonito. Quando percebe que o protagonista também quer comprar o mesmo, ele diz que é uma coincidência, pois o protagonista também gosta da Dragon Villa número 1. O protagonista responde ao garotinho que já estava se tornando irritante que ele está lá pela Dragon Villa, enquanto Louis diz ao garotinho e à garota que lamenta por eles, mas eles decidiram comprar a Dragon Villa e, portanto, podem ir diretamente para número 2 ou número 3. No entanto, o garoto gordinho parece determinado e, olhando para o protagonista, diz que ele é tão jovem que não percebeu que já é um multimilionário. E se esse é o caso, por que não? Claro, eles têm que ser legais com ele, mas sabemos que ele diz isso de maneira alta para que o protagonista não ouça seu absurdo. O protagonista pergunta ao garoto que está lá onde fica o banheiro, e enquanto Lin-Jin decide lavar o rosto, o garoto gordinho aparece para dizer que está em uma situação difícil. Como o protagonista não entende a que ele se refere, fica um pouco confuso, e o garoto gordinho, ao ver isso, diz que a garota que o protagonista pegou é muito bonita e ele não acha que pode lidar com isso. Isso faz com que ele pergunte o que ele quer dizer ou, melhor, o que ele quer dizer com isso, ao que ele mesmo responde dizendo que significa que ele está brincando de rico tão facilmente e está preocupado com como ele vai terminar isso. Referindo-se a ele, diz para olhar para ele com muita atenção, pois interpretou perfeitamente o menino rico. Bem, o que acabamos de ouvir é que o gordinho não é um menino rico de jeito nenhum, mas estava simplesmente fingindo ser um. Além disso, o protagonista está surpreso porque o gordinho pensa que ele também está fingindo ser um menino rico, mas na realidade, sabemos que o protagonista já é um multimilionário. O gordinho, pensando que o protagonista está fingindo, se aproxima dele para dizer que tem uma conexão com ele e vai ensiná-lo algumas habilidades, de graça. Assim, convida-o a olhar para sua varanda e as chaves do Lamborghini, o que surpreende Lin um pouco, pois não esperava que ele tivesse chaves de um carro de luxo. No entanto, o protagonista está certo, pois o garotinho diz que aquelas chaves são isqueiros. Além disso, o garotinho diz ao protagonista que aquela garota, a pessoa que o acompanhava se chama Nini, ela só estava interessada nas chaves de seu Lamborghini. Então, ele conseguiu facilmente, segurando pelo ombro, ela diz a ele que não pode enganar ninguém com sua roupa, já que um garoto rico deve ter o traje de um garoto rico. Num piscar de olhos, você sabe que o protagonista é um novato, e aqui ele começa a explicar muitas coisas para o protagonista, as quais honestamente não vou mencionar. Passando pelas garotas, uma garota chamada Vera Lui, muito animada, o interrompe para dizer que sua bolsa Hermes é uma boa imitação, mas então diz a ela que não é uma imitação, pois ela comprou na loja da Hermes. Vendo como a garota respondeu, ela diz a ela para não cometer um erro, pois ela não é sua inimiga, já que seus objetivos são diferentes,
E o fato é que ela é apenas muito jovem e não sabe como julgar as pessoas, o que deixa Louie agir um pouco confuso. Ele pergunta a ela sobre qual objetivo ela está falando. A garota responde dizendo que finge ser uma pessoa da alta sociedade e atrai os ricos, mostrando-lhe sua bolsa e dizendo que essa é uma boa posição para atrair esse tipo de pessoa rica. E o Sr. Jin comprou a ela aquela autêntica bolsa Chanel por 120 mil ienes. Além de dizer a Louie agir que, pelo que viu, ela se arrepende de dizer a ele que seu namorado rico de segunda geração é falso, e dizendo que as roupas não são boas o suficiente, afirmando que o temperamento não é bom. Ele realmente não sabe como pôde cometer o erro de segui-lo, mas está tudo bem, disse a garota, pois isso ajudará a expor suas verdadeiras cores mais tarde, e ela poderá se separar do protagonista. No entanto, Louie agradece por sua preocupação, mas diz a ela que acha que o protagonista é uma pessoa muito boa. A senhorita Nini, ainda achando que ele está fingindo, diz a ela que é muito falante. Mais tarde, ela a arrastará por um tempo para o grupo de celebridades Yanji, onde você pode comprar bolsas de marca, participar de um grupo para tomar chá da tarde e tirar fotos. No entanto, enquanto a garota estava dizendo tudo isso a Louie, a mesma garota que havia notado o protagonista disse que quanto mais ela vê a Vila do Dragão número 1, mais ela gosta, o que faz o protagonista, sem pensar duas vezes, dizer ao rapaz que o estava atendendo que quer comprar a Vila do Dragão número 1, pedindo a ele que faça a formalidade. Bem, a formalidade é para ele, cujo rapaz aceita sem nenhum problema, mas o garoto gordinho que ouviu tudo isso diz que aqui ele vem chamando o valentão de irmãozinho. Ele se diz que o irmão mais velho o ajudará a resolver esse dilema e o ajudará a sair dessa situação. Enquanto a senhorita Nini também disse que aqui ela vem chamando Louie de irmãzinha, ela se diz que a ajudará a expor esse falso namorado rico de segunda geração. No entanto, não sai como planejado, já que o protagonista passa imediatamente o cartão e diz que o pagamento foi bem sucedido e 300 milhões foram deduzidos de sua conta e agora que é a vila do protagonista. O garoto diz a ele para nomear a vila com o nome desta senhora, referindo-se a Lugo. E aí, é claro, isso o anima bastante. E ele pensa que uma vila de 300 milhões é a casa deles e a do protagonista. Tanto o garoto de ouro quanto a senhorita Nini e até mesmo a secretária que não queria atender ao protagonista ficam sem palavras e perplexos, pois nunca imaginaram que o protagonista era realmente um multimilionário. O rapaz que atende gentilmente ao protagonista diz a eles para segui-lo. Como eles nos apresentaram como Goldito e Miss Nini, agora disseram que eram os palhaços. Momentos depois, mostram-nos a vila, que à primeira vista é bastante grande e bonita. Claro, como a vila já pertence ao Proto, o rapaz, ao entregar-lhe a chave, diz que a partir de agora ele é o proprietário da Dragon Village número 1. No entanto, eles nos apresentam a segurança da vila, que estava dormindo, mas acorda quando percebe o Prot, que, sem perguntar, o pai diz que ninguém pode entrar na Dragon Village número 1. No entanto, quando ele diz isso, ele mesmo recebe um tremendo chute do garoto que atendeu ao Prot, que disse que felizmente chegou a tempo e sabia que a trama se desenrolaria assim, deixando a garota e o protagonista um pouco confuso. Mas o garoto diz que não impedirá o protagonista e a beleza de aproveitarem sua nova casa, desejando-lhes uma vida feliz. Após sair, o protagonista e a garota entram na casa e, ao entrar, veem muitos servos esperando por eles. Além de nos mostrar que a casa literalmente tem tudo, uma área de beber, uma piscina e até um lugar para se exercitar. Lin Jin, que estava no banheiro, viu e disse que o banheiro é tão grande que 10 pessoas podem tomar banho nele. E o bom é que também há uma sauna ao lado do banheiro. No entanto, Louie, distraída, acidentalmente abre o interruptor do chuveiro. E o problema não é que ela abriu, mas que ela abriu. Isso estava por baixo e, portanto, ela acabou completamente molhada. E como o vestido inteiro da garota estava molhado, o protagonista pôde ver coisas incríveis e, corando, sugeriu à garota que então ela também poderia tomar um banho quente, mas não esfriar. E quando o protagonista estava planejando sair para comprar um novo conjunto de roupas para ela, a garota acaba o impedindo de sair para dizer a ele que o cabelo dela é tão grande que ela tem um pouco de medo de ficar sozinha. Mas como o protagonista não é tão estúpido, ele acaba pegando a dica e, portanto, momentos depois,
Podemos ver as roupas do protagonista no chão, e se isso significa apenas uma coisa, o protagonista está agindo como uma gaveta que não fecha para Louie agir. No decorrer disso, a garota diz ao protagonista que o ama muito, enquanto sua afinidade aumenta mais de 2%. Claro, esses 2% eram o que era necessário para atingir 100%, e, portanto, o sistema aparece para parabenizar o anfitrião por contra-atacar com sucesso. Agradece por tudo que ele fez e agora obteve a primeira conquista de 100%, além de informar que gastou 300 milhões em ouro de contra-ataque e recebeu um reembolso de 30 milhões em efeito ativo, além de sua recompensa, que é que todos os seus atributos aumentaram um nível, sem mencionar que Lin Jin agora pode escolher qualquer habilidade que não seja inferior ao nível B. E, é claro, o protagonista, antes disso, só precisa dizer contra-ataque bem-sucedido que, animado, diz a si mesmo que agora Louie é determinada a nunca traí-lo, ou seja, mesmo que saiba que ele conquistou outras garotas, Louie não ficará com ciúme, agora Louie é quem está determinada. Nunca o traiam, o que significa que mesmo que ela saiba que ele conquistou outras garotas, Louie não ficará com ciúmes ou perderá sua preferência. Como ele estava ocupado, o sistema diz a ele que esperará até que ele tenha tempo para escolher suas habilidades, além de dizer que não é um sonho ter muitas namoradas. No entanto, seus pensamentos são interrompidos por Louie, que se joga nele com muito amor. No dia seguinte, vamos aos quartos das garotas, onde a ex-namorada do protagonista estava acordando, mas enquanto ela acordava, Louie chegava trêmula. Claro, a ex-namorada do protagonista, ao ver a garota, pergunta onde ela estava na noite passada, mas ela não responde e diz que ela só precisava procurar em seu círculo de amigos. O que ela fez? Ela se torna imediatamente a namorada do protagonista, e ao olhar para o celular, percebe que Louie publicou uma história há 1 minuto, onde ela estava se divertindo com alguém, e esse alguém é o nosso protagonista. E com isso, a ex-namorada do protagonista fica furiosa. Louie pergunta se o protagonista transou com ela, o que é lido firmemente, e diz a ela que, naquele mundo, além de Lin Jin, quem mais ela poderia gostar, e para deixar o ex-namorado de Lin Jin ainda mais irritado, ela diz que o protagonista comprou para ela aquela vila que ela acabou de ver, e agora aquele lugar é tanto dela quanto do protagonista. No entanto, sua reação é completamente oposta ao que ela esperava, pois ela pergunta: qual é o problema com uma casa? Dizendo a Louie que ela não tem base emocional e que Lin Jin provavelmente está apenas brincando, mas quer o protagonista esteja brincando ou não, Louie aparentemente não se importa, pois simplesmente agradece pela lembrança e diz que seu amor pelo protagonista atingiu um nível que ela não pode entender, então ela não ficará com ciúmes mesmo que outra garota apareça, porque Lin Jin sabe que ela estará sempre ao seu lado. O que incomoda muito a ex-namorada do protagonista, que, ao ouvir isso, diz que ela está louca. E bem, eu quase penso mesmo, mas nada disso. Louie diz à garota loira que elas não precisam mais conversar, já que o protagonista a torturou em pedaços na noite passada, e a garota está tão certa disso que diz à namorada do protagonista que ela a apoia para continuar reconquistando Lin. É claro que ela pode fazer isso. A ex-namorada do prot, antes de tudo isso, diz a si mesma que seu plano não foi perfeito da última vez, mas na próxima vez Lin Jin definitivamente sentirá, pois ela é completamente diferente das outras garotas. Por vários dias depois, o protagonista é acordado pelo som de muitas mensagens em seu telefone reclamando porque é muito cedo de manhã, mas quando ele dá uma olhada em seu telefone, vê como as garotas que conhece o parabenizaram pelo seu aniversário. Além disso, todas o convidavam para sair, o que surpreende o protagonista, já que nem ele se lembrava do próprio aniversário e ele fica feliz. Por outro lado, já que nenhuma garota havia celebrado seu aniversário antes. No entanto, seria um incômodo lidar com todas elas, e por isso ele escreve uma mensagem para todos agradecendo, já que está emocionado, mas já se encontrou com seus colegas de quarto para celebrar seu aniversário, então ele fará isso na próxima vez. E enquanto joga seu telefone, ele diz a si mesmo que seria uma piada ter que lidar com tantas garotas ao mesmo tempo e no mesmo dia. Filmar é muito problemático, já que ele não é um guru de gerenciamento de tempo. No entanto, os pensamentos do protagonista são interrompidos por seus colegas de quarto, que lhe disseram que, como hoje é seu aniversário, naquela noite eles o convidarão para uma boa refeição, o que o protagonista aceita. Mas quando ele aceita, eles nos apresentam como será isso, olham uns para os outros e sorriem.
e bem, dá a impressão de que estão tramando algo. Um momento depois, ele se encontrou em frente a um restaurante que parecia ser de 5 estrelas, e é por isso que nosso protagonista duvida se aqueles 3 realmente o convidaram para comer em um restaurante tão caro. Mas sem pensar muito nisso, ele decide entrar. Enquanto está lá dentro, ele nos lembra que já comeu naquele restaurante com Gembo, além de mencionar que Sean e os outros estão na cabine no 3º andar. Já estando no andar deles, Lin Jin decide tirar uma selfie para enviar ao seu parceiro e perguntar se ele já chegou, já que está na entrada do 3º andar. No entanto, enquanto enviava essa mensagem, uma mulher, sem motivo aparente, pergunta a ele o que está fazendo e por que tirou uma selfie, exigindo que ele apague a foto e se desculpe. Isso não será possível, pois Lin Jin nunca tirou uma foto dela, e é isso que ele tenta explicar à garota, já que não a fotografou secretamente. Longe de acreditar no rapaz, a garota, achando-se bonita, diz a ele que é isso que todos os garotos que tiram fotos dizem, acusando-o injustamente. Ela ameaça chamar a polícia se ele não apagar a foto em 3 segundos, enquanto se gaba um pouco na frente das pessoas, dizendo que é absolutamente incrível, já que é muito bonita e em qualquer lugar que vá, homens maldosos a fotografam secretamente. Já cansado de tudo isso, o protagonista traz de volta a realidade quando mostra o celular a ela e diz que não tirou nenhuma foto, pedindo para ela abrir os olhos e perceber claramente. Nesse momento, Lu Yai aparece feliz por ter encontrado Lin Jin, o que surpreende o protagonista, já que não esperava encontrá-la ali. No entanto, já que estão lá, os dois decidem entrar juntos, surpreendendo a garota que o acusava anteriormente. As pessoas do lugar, ao verem isso, comentam que a namorada daquele homem é muito bonita, questionando a necessidade de tirar uma foto de um rosto plástico. Mas a garota, indignada com o acontecimento, ainda acredita ser bonita, dizendo que todos são cegos, já que é mais bonita do que a falsa celebridade que passa com o casal enquanto eles se dirigiam para se sentar. Lin Jin pergunta a Lu Yi por que ela veio e onde estão Shoton e os outros. A garota responde que, como hoje é seu aniversário, ela quer passar o dia com ele, portanto, pediu a seus amigos para ajudarem com as coisas. Isso responde à dúvida do protagonista sobre como aqueles 3 chegaram a um restaurante de alto nível. A garota continua dizendo que, quando contou a eles, aceitaram imediatamente, como era de se esperar de bons amigos. Deixando isso de lado, Lu Yai, ao entregar seu presente, o parabeniza pelo dia de seu aniversário, o que faz o protagonista se sentir grato e pensar que não tem problema passar o dia com a garota, desde que não seja um campo de batalha. No entanto, essas palavras não foram ouvidas pelos céus, pois, nesse momento, a ex-namorada do protagonista aparece e, ao entregar a ele um cinto, o parabeniza pelo aniversário. A aparência surpreende tanto Lin quanto a garota, que, se apegando ao protagonista, pergunta à ex-namorada por que ela está ali, mas sem prestar atenção nas palavras da garota, ela se aproxima do protagonista para dizer que o cinto de íris é o único que combina com o temperamento de Lu Yai. Diante disso, a narrativa continua. Ela intervém na conversa para dizer que esse cinto custa apenas 50.000 ienes, perguntando se esse presente não é muito barato, já que o dela é um novo relógio Omega, cujo valor é de 200.000 ienes. No entanto, longe de se sentir intimidada pelo valor, ela é a namorada do homem. O protagonista fica um pouco com ciúmes de sua parceira, já que Lin Jin deu a ela tantos presentes e ela simplesmente compra um relógio por 200.000 ienes, além de esclarecer que, embora seu cinto custe apenas 50.000 ienes, todo o dinheiro que Lin Jin tem. Quando ela percebe como a situação está se desenrolando, seria a ele dizer a Lu Xin que devolvesse o cinto, pois ele não quer o presente, o que faz Lu Yai rir um pouco, mas ao contrário do que eu esperava, Lu Xin leva isso da melhor maneira, pois deduz que a protagonista pediu para devolver o cinto assim que descobriu que ele gastou todo o dinheiro para comprar esse cinto, o que parece uma decisão muito atenciosa, e com base nisso, ela se pergunta se Lin Jin ainda a ama, o que faz a favorabilidade dele aumentar mais de 3%, e o total de bom para Lu Xin é de 94%. Depois disso, passamos a preencher o capítulo com a Miss Chacha, que estava transmitindo ao vivo, dando as boas-vindas a todos os seus seguidores à sala de transmissão ao vivo. E é importante enfatizar que, além do fato de que ela também é muito bem recebida por seus seguidores, ela está em 88º lugar na lista de popularidade do site. Dito isso, Miss Chacha começa a live promovendo alguns produtos de shampoo e cuidados com os cabelos da Femme Facei, que, segundo ela, tem o preço original de 42,
Mas, naquele momento, ela está fazendo isso para beneficiar a todos. Apenas por aquele dia ela reduzirá para 38 Est, muito bem recebido por sua audiência, que imediatamente começa a dizer através do chat que o querem, já que uma marca nacional tão antiga sempre faz sucesso. No entanto, apesar da maioria de seus seguidores desejar, o produtor informa a senhorita Chacha que é esperado que as vendas sejam baixas para que o convidado misterioso possa aparecer. Portanto, a senhorita Chacha informa a sua audiência que os membros não parecem estar muito interessados em seu produto e, portanto, ao apresentar o protagonista, diz que recentemente convidou o convidado misterioso mais popular, cujo usuário é muito pobre para ter dinheiro, o Sr. Kanan, e dirigindo-se a ele de maneira muito agradável, pergunta se o chefe que gasta dinheiro pode oferecer a seus fãs uma grande onda de benefícios, ao que o protagonista aceita de maneira positiva. Por isso, segurando o produto, ela diz a todos que, como o produto FF é um produto nacional de longa data que tem sido acessível por anos, o preço de 38 já é muito baixo e não há espaço para reduzi-lo. Mas como ele está ali, ele gentilmente dará um subsídio de 10 ienes para que o preço seja simplesmente 28 ienes. Além de pensar que se venderem 100 unidades em 10 minutos, a senhorita Chacha também dará um show de atributo. E é por isso que ele diz animadamente que em 10 minutos, enquanto continuarem comprando, a senhorita Chacha continuará se apresentando. E assim começa a contagem regressiva. E quando chega a 1, os preços disparam, já que todos, além de se interessarem pelo produto, também querem ver a senhorita Chacha se apresentando, e o protagonista está feliz pelo que se comprometeu. Ele menciona que os membros são incríveis, e dirigindo-se à senhorita Chacha, diz a ela para não se surpreender e começar a mostrar seu talento agora, ao que a garota propõe que tal andar de bicicleta para todos. No entanto, isso não é muito bem recebido pelo público, pois querem ver algo novo. Lin Jin, ao ler isso, diz à sua audiência para não se preocupar, já que esta transmissão ao vivo veio apenas para beneficiar a todos, e como a coisa da bicicleta é muito antiga, ele fará algo novo. Por isso, ele primeiro avisa a audiência que haverá efeitos especiais. Em seguida, diz a senhorita Chacha que primeiro ela deve posar como se estivesse andando de bicicleta. O que ela faz? Quando ela faz isso, do nada, ela aparece vestida e pedalando em uma bicicleta estacionária, o que surpreende bastante a audiência, já que nunca imaginaram que roupas de ciclismo seriam as mais adequadas para a senhorita Chacha. Lin Jin, tornando as coisas ainda mais interessantes, pega o telefone da transmissão e diz que a posição da câmera não está boa e o ângulo está correto, e não parece ruim de jeito nenhum para os espectadores. No entanto, por esse motivo, a garota pede ao protagonista para não permitir que bloqueiem a sala de transmissão ao vivo, algo que, segundo o protagonista, será difícil de acontecer, já que as regras proíbem vestir-se normalmente sem maus hábitos na tela pública, o que faz com que alguns espectadores comentem. No entanto, e lamentando o caso, é assim que estaremos deixando este vídeo, mas se você gostou, deixe seu like. Se quiser a continuação, então deixe seu like.